Olá, vamos dar início a esse ano com o nosso contoterapia. O conto de hoje, ele se chama A Linha que Costura as Cicatrizes. É uma história pequena, mas profunda e transformadora. Todos nós passamos e vivemos no nosso dia a dia essas coisas que acontecem com a Teresa, no caso aqui do conto. Conta assim que Teresa era uma costureira muito chique, que costurava coisas maravilhosas a partir do nada, de uma criatividade, de uma inteligência enorme, encantadora. Mas escondia suas próprias feridas, cicatrizes, mágoas, coisas que a vida vai nos trazendo, palavras às vezes que sente, né, que machucam, respostas, né, ou falta de respostas, né, atenção ou falta de atenção, as coisas necessárias para a gente se manter saudável e equilibrado. Então, que a Teresa, apesar de ser uma excelente costureira, só andava com roupas rasgadas. Todos os vestidos dela, das blusas, tinham um rasgado, tinha um rasgo, tinha um furozinho. Isso para ela era normal, estava tão acostumada com essas deficiências, né, com essas cicatrizes, que ela continuava fazendo as suas roupas maravilhosas, apesar de trazer no próprio corpo as más marcas do que a vida foi lhe dando. Aí uma vez, uma senhora idosa que foi fazer um vestido, uma roupa com ela, questionou por que ela usava aquelas roupas rasgadas com furos, se era tão habilidosa e ficava tão lindo as coisas que ela fez. Aí Teresa foi para casa e aquela pergunta ficou batendo no sua mente. Aquela coisa que aquela senhora falou ficou ali, martelando na sua consciência, nos seus sentimentos, internamente. Então aquelas palavras ficavam assim ecoando e ressoando. E ela não encontrava resposta para aquilo e também não entendia por que aquilo estava acontecendo. Então, o que Teresa fez? Um dia, ela chegou no seu quartinho, né, do seu ateliê, pegou todas as suas roupas, rasgadas, furadas, descosturadas, colocou em cima da mesa e reparou todas. Mas como reparar tanto estrago que a vida fez, né, ao longo da existência? Foi usando. É assim também somos nós, né? A vida vai fazendo tantos estragos e de vez em quando a gente tem que parar, pensar, refletir, ressignificar e consertar, reparar, fazer um reparo nesses estragos. E ela ficou pensando o que fazer aquilo ali, colocar um outro pedaço de pano, rasgar o resto da roupa e jogar tudo fora e ficar sem nada. E ela pensou, não, eu vou fazer uma coisa diferente. Então ela pegou muitas linhas coloridas em cada rasgo, em cada ferida, em cada cicatriz. Ela foi fazendo lindos desenhos com linhas coloridas, foi fazendo flores, ficou simplesmente decorou todos os estragos que tinha nas suas roupas. E ela passou a usar essas roupas agora. E ela se sentiu tão leve ao usar essas roupas. E as pessoas elogiavam. Nossa, como ficou lindo. Que desenho bonito, onde se tirou isso? E ela falou, não, foi acontecendo. Olha que coisa mais chique. As coisas, os reparos da nossa vida, das nossas emoções, vão acontecendo
tenhamos habilidades e que a gente tenha coragem de pegar a primeira linha e dar o primeiro passo, dar o primeiro ponto nessa costura, nesse desenho maravilhoso que somos nós, a principal peça da nossa existência. Então os bordados ficaram lindos, lindos, lindos e admirados. As pessoas admiravam. Nunca tinha visto nenhuma grife. Desenhos tão lindos, cores tão bonitas, combinações harmoniosas, tão perfeitas, iguais aos desenhos que ela fez. Então, ela percebeu que ao vestir aqueles vestidos, aquelas cicatrizes agora contavam sua história. Contavam sua história de resiliência, de transformação, de ressignificação. Então aqueles desenhos, quando ela olhava aquelas figuras, ela ficava alegre e não ficava mais triste quando eventualmente ela encarava aquelas cicatrizes que antes ela não tinha coragem nem de olhar, vestia de qualquer jeito e saía e nem reparava, colocava um avental de costureira por cima e vamos em frente. Então agora ela olhava, ela achava lindo aquilo, magnífico, era uma obra que ela mesma fez em si, na sua própria roupa, no seu próprio emocional, e foi se curando, sentia alegria, prazer, encantamento pela transformação, a ressignificação e o novo sentido que tudo começava a ter dali para frente. Então, e as pessoas começavam a admirar, né? Isso ela achava assim, como pode alguém reparar, né? Nesse problema tão grande que eu tinha, eu ressignifiquei, as pessoas notam a transformação, as pessoas notam a sua mudança, o seu olhar, o seu sorriso, a sua alegria, a sua energia, que é uma coisa que contagia quem está perto de nós. É só a gente ter coragem de não levar tão a sério. Aliás, não levar é a nada, né? Nem a sério, nem coisa. Nem ouvir. Palavras que as pessoas às vezes falam, né? Ofensas, mágoas, traições, enganos, né? Para a gente parar também de esperar. Espera nada, cada dia é um novo dia e viva esse novo dia. E o que foi ontem não existe mais, é passado. E passado não existe, né? Nem passado e nem futuro. Só existe o aqui e agora, só esse momento. E é de nossa responsabilidade fazer desse momento aqui e agora, nesse instante, um momento bom, um momento de paz, mesmo que em seu entorno esteja maior tumulto, porque a paz não vem do externo, a paz vem de dentro, porque quando você tem paz por dentro, não importa o que está acontecendo à sua volta, não vai te atingir, nem nada, nem barulho, nem guerra, nem ofensas, né? Agora você só não pode ser indiferente às injustiças, né? Mas não assuma nada que não te diz respeito, que não tem a ver com você, mas tenha amor pelas pessoas, pela natureza, pelos animais, pelas plantas. Amai-vos uns aos outros, né? Primeiro ama a si mesmo. E amar a si mesmo é isso, é ressignificar, é costurar com linhas maravilhosas as cicatrizes que muitos deixaram, ou alguns fizeram questão de deixar em nós, né? E por muito, muito tempo você chora, você sofre, você fica sentida, você fica triste. Coloca uma linha colorida, linda, faça um desenho, uma obra de arte em cima dessas feridas e vê o quanto você cresceu, o quanto você se conhece a partir disso e como hoje você é
muito melhor do que você foi ontem. É mais forte, é mais resistente, é mais coragem, tem mais firmeza, tem mais foco, né? Sabe onde quer ir, caminhar, pisar, né? Porque às vezes a gente fala assim, Jesus fez milagre, andou sobre as águas. Ah, é fácil. Eu quero ver andar sobre a vida com tanta plenitude e tranquilidade e paz interna. E para isso, precisa haver essa restaurar, esse costurar com linhas lindas as nossas cicatrizes. Linhas de amor, de perdão, brilhantes, coloridas, resplandecentes, que ilumine aonde você passa e todos aqueles que são capazes de enxergar essa nova realidade. Então, essa historinha da Teresa é para isso, para a gente aprender a pegar as nossas cicatrizes, feridas, as dores, as mágoas, encarar, olhar de frente e transformar, ressignificar. Não dar peso ao que não tem peso. Coloca tudo numa balança e sempre o peso maior vai ficar do seu lado. Nada. Do seu lado tem que ficar peso de pena, quer dizer, nada que venha de fora vai me abalar. Pode me balançar, me abalar, me desestruturar e me jogar no chão? Não, porque você é forte, porque você pode, porque você tem coragem de olhar, costurar e seguir. E que sejamos todos assim. Então, qual é a sugestão de hoje? Pegue o papel, coloque todas lá, todas que você lembrar, suas cicatrizes, os rasgos que tem na sua vida, né? As mágoas, as feridas, ou aquilo que deu errado, as coisas que te magoam. E costure com linhas novas. Olhe com outros olhos, troca o foco. O foco é adiante, o foco é você. E para onde você tem que olhar? Para dentro. Quando você fecha os olhos ao externo, te ajuda a olhar o seu interior. E olhando o seu interior, encarando sem medo, faça lindos desenhos, faça uma obra de arte que encante e transforme a sua realidade e a todos que estejam à sua volta. Muito obrigado, até a próxima. Compartilhe, divulgue, comente, porque isso me ajuda a gravar outros áudios, outros vídeos, outras lives. E às vezes o que vocês escrevem nos comentários me ajuda a preparar melhor. Muito obrigada e até a próxima.